Boa tarde, pessoal, tudo bem? Algumas pessoas vieram me questionar a respeito de eu ter publicado sobre a decisão da Polícia Federal de indiciar Bolsonaro por diversos crimes, dentre eles o de golpe de Estado. E vieram dizer que Bolsonaro não cometeu crime nenhum. E, enfim, então eu vou aproveitar, vou fazer esse vídeo. Já fica como uma resposta a todos eles que vieram me mandar recado inbox. E eu gostaria de dizer para vocês que, primeiro, quem disse que indiciamento não significa nada, está errado. Indiciamento significa muita coisa. E o que é o indiciamento? Uma pessoa, quando ela é um mero investigado, recai sobre ela a possibilidade de cometer um determinado delito. A partir do momento que transcorre o inquérito policial e há o ato de indiciamento, aquele indivíduo ele sai da condição de um possível autor e ingressa na condição de um provável autor, ou seja, todas as provas que foram produzidas até ali concluem que aquele agente foi o que cometeu o determinado delito. Ou seja, a partir de agora, para Bolsonaro não responder e não ser condenado pelos crimes que a Polícia Federal vem apurando contra ele, só se acontecer alguma coisa muito, que a gente diria, muito fora da curva, uma prova nova, alguma coisa muito diferente. Porque tudo leva a crer, com todas as provas que já foram produzidas, levam a crer que ele cometeu os crimes. E aí as pessoas perguntaram, tá, mas que crime que ele cometeu se ele não fez nada? E é aí que tá, esse é o maior motivo de eu estar fazendo esse vídeo. Primeiro, Bolsonaro, ele tem que ser condenado, principalmente no meu entender, pelo artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Bolsonaro, ele é responsável por omissão imprópria. Ele não vai responder por ação, ele vai responder por omissão. Porque se você abrir o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, você vai ver que a omissão ela é penalmente relevante a quem podia e devia agir para evitar o resultado. E o dever de evitar esse resultado, ele incube a quem? A linha A, você vai ver ali, a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Na linha B, você vai ver que aquele que assumiu de outra forma a responsabilidade de evitar o resultado. E na linha C, que é onde incorre, ao meu ver, o Bolsonaro, aquele que com o seu comportamento anterior cria o risco da ocorrência do resultado. Vamos lá. Vamos pegar só para dar alguns exemplos, porque bastava um comportamento, mas assim, só para citar alguns, né? Pega, por exemplo, a reunião que o Bolsonaro convoca embaixadores de outros países para querer colocar o processo eleitoral em dúvida. Veja, aquilo ali criou ou não criou o risco de que o risco do resultado do 8 de janeiro? Vamos lá, dia 7 de setembro de 2022, Bolsonaro faz um ato onde ele critica Alexandre de Moraes, que era o presidente do TSE, e de novo coloca em dúvida o processo eleitoral. Criou ou não criou o risco da ocorrência do resultado? Bolsonaro, após as eleições de 2022, em que ele perde no segundo turno para Lula, não reconhece, fica meses sem falar nada, não fala absolutamente nada. Ele criou ou não criou o risco da ocorrência do resultado? Quando as pessoas vão para a frente de quartéis pedir intervenção acreditando em teorias conspiratórias de que o processo eleitoral tinha sido fraudado só em relação ao segundo turno. Veja, Bolsonaro, ele poderia a qualquer momento dar uma declaração de reconhecimento das eleições, reconhecendo a derrota, e isso evitaria ou não evitaria o resultado? E para piorar, no final do ano, ele viaja para os Estados Unidos, não passa a faixa presidencial, que seria um ato formal de reconhecimento do processo eleitoral. Ele criou ou não criou o risco da ocorrência do resultado? Criou. Logo, quais os crimes que Bolsonaro cometeu? Resposta: todos os crimes em que incorreram aqueles agentes que perpetraram os atos terroristas do 8 de janeiro. Pega, por exemplo, artigo 359-L do Código Penal, que são os crimes contra o Estado Democrático de Direito, que é o crime de tentar golpe de Estado. O crime é tentar golpe de Estado. Não existe o crime de golpe de Estado, porque o crime de golpe de Estado, se existisse, os golpistas tomariam poder e não iriam inferir contra si uma punição, uma autopunição.
Então, o crime é tentar, ele é um crime de atentado ou empreendimento, que é o crime que a modalidade tentada já é a forma consumada do delito. Há também o artigo 359-M, L e M. Há o crime de organização criminosa. Veja agora, por exemplo, a questão da estrutura hierarquizada, com divisão de tarefas, inclusive querendo matar o presidente da República, o vice-presidente da República, ministros do STF. Qual crime mais? Dano qualificado, artigo 163, parágrafo 4º, Código Penal. Portanto, todos esses crimes que esses agentes cometeram, Bolsonaro deve responder a título de omissão imprópria, porque ele, com um comportamento anterior, ele criou o risco da ocorrência desses resultados. Ou seja, vamos imaginar aqui, para finalizar, para quem não entendeu, pega, por exemplo, a questão de um guarda-vidas. Um guarda-vidas, ele tem a obrigação de proteger a vida das pessoas que são banhistas. Se ele vê alguém se afogar, ele vê, nada faz, não se importa, deixa a pessoa morrer afogada. Que crime ele cometeu? Homicídio. Ah, mas ele não fez nada. Homicídio. Bolsonaro, idem. Por quê? Porque a essas pessoas existe um dever legal de agir. Bolsonaro tinha o dever legal de reconhecer o processo eleitoral. A partir do momento que ele não reconhece, o comportamento dele é causa para o resultado. E então, contra ele, não tem sequer que observar nexo de causalidade, porque em crimes omissivos não há nexo causal, o que há é nexo normativo. O que tem que fazer é o seguinte: se Bolsonaro, com as suas atitudes, criou o risco da ocorrência do resultado, cometeu o crime, ponto. Ponto. Simples assim. É mais fácil, tá? Ao contrário do que vocês estão dizendo, é mais fácil colocar o Bolsonaro na cadeia do que todos os outros que estão sendo investigados, porque contra eles, os atos deles são comissivos, são por ação, não são por omissão. É o contrário. O Bolsonaro, dentre eles, pelo menos ao meu ver, de uma moda bastante simplório, é o único que tinha o dever de garante. Logo, contra ele basta o nexo normativo, enquanto que para os demais tem que ter provas, tem que ter todo um conjunto probatório para poder chegar à condenação. Enquanto que para Bolsonaro basta a verificação de que o comportamento dele foi causa para o resultado. Portanto, meus amigos, para de dizer que Bolsonaro não cometeu crime nenhum, né? Pelo amor de Deus. Espero ter respondido ao pessoal que veio mandar inbox isso aí, e um forte abraço a todo mundo aí. Valeu?